falou isso, eu quero passar para você, porque você pode passar para frente, amém? Bom, Atos capítulo 3, esse texto é bem conhecido. Atos capítulo 3 diz assim, versículo 1: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola, pediu-lhes ajuda. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou com atenção para eles, esperando receber deles alguma coisa, e Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Muito bem. Sabe, queridos, essa é uma história que tem tudo a ver com o papel do líder. Um pastor muito conhecido, que eu chamo ele de Groeschel, não sei como que vocês chamam ele, eu esqueci o primeiro, Craig Groeschel, um pastor muito conhecido dos Estados Unidos. Ele disse assim, tem um livro dele que chama It, ele disse: como as igrejas e seus líderes podem obter resultados duradouros e como elas podem manter esses resultados. Em outras palavras, como frutificar e fazer com que esses frutos sejam frutos que permaneçam, amém? E ele responde o seguinte: é quando um líder não perde o foco. Ele está dizendo sobre o que era principal, e eu não vou fazer uma mensagem aqui sobre foco em si, mas sobre o que é principal. Ele disse: quando um líder perde o que é principal, os frutos começam a se perder, e os frutos que existem começam a não permanecer. Mas um líder cristão que entende o foco do seu trabalho, porque foi chamado, etc, 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 ele vai conseguir ter sucesso, amém? Então, eu quero falar para vocês hoje sobre alguns focos que esse líder, aqui nessa história, alguns focos que ele deu, e que eu e você, como líderes de célula, ou como pessoas que ajudam outras pessoas, precisamos ter também em nossas vidas. Eu vou direto ao assunto, para que você possa ser abençoado nessa noite, amém? Bom, a primeira coisa, você vê que a história, ela fala que Pedro, ele está chegando no templo, mas o ir ao templo não fez com que Pedro tivesse somente o olhar para dentro do templo. Primeiro foco de um líder de célula poderoso precisa ser, nas pessoas que estão fora do templo, nas pessoas que estão às margens. Veja, Pedro poderia ter passado reto ali. Pedro e João poderiam ter talvez fingido que não viu, ou achado que estavam atrasados, nós estamos atrasados para o culto, ou pensado no seu subconsciente: o nosso trabalho é dentro, o nosso trabalho é louvar a Deus, o nosso trabalho é olhar para esse telão de LED lindo, com aquelas letras mais bonitas ainda. Que lugar lindo que está ficando, hein? Cada dia mais, está muito bonito aqui. Mas sabe, o foco deles poderia ter sido esse, mas eles não tiraram os olhos daquilo que é mais importante para Deus. Sabe por quê, queridos? Preste atenção. O grande propósito de Deus na nossa vida, ou os grandes propósitos de Deus na nossa vida, eles estão ligados a pessoas. Se você pegar os 5 dos grandes propósitos, 4 deles têm a ver com as pessoas. A grande comissão: ir, pregar o evangelho, batizar, integrar pessoas na igreja local, e fazer discípulos, como a Priscila mencionou aqui com tanta verdade. Sabe, são 3 focos em pessoas.
O líder, ele é chamado para ter um foco em pessoas. Então o líder de célula, ele lida diretamente com isso. E sabe como é bom, queridos, como é bom ser um líder de célula. É um privilégio, é uma coisa que é maravilhosa. E não é uma coisa tão mística, né, pastor Juan? Do tipo, eu tenho que ouvir Deus falar, Deus gritar, Deus me dá um chute até eu virar um líder de célula. Deus não chuta ninguém não, viu, gente? Mas é assim, tem pessoas que às vezes estão esperando Deus gritar, mas na verdade liderar uma célula é uma forma nobre de servir, não é uma forma simples, porque lida com pessoas, mas é uma forma assim, extremamente nobre. Então um líder de célula, ele precisa enxergar as pessoas que estão diante dos seus olhos como uma grande oportunidade, e não como um grande problema. O primeiro foco então da nossa vida, nesse contexto da nossa liderança, precisa ser nas pessoas. O líder de célula, ele vai tender naturalmente a se tornar com os olhos para dentro, mas Deus sempre quer que os nossos olhos estejam fora. Ele quer que a gente seja uma igreja crescente, uma igreja que vai levar o evangelho, porque também o que adianta mudarmos a moralidade das pessoas, se não mudarmos a sua espiritualidade, a sua essência, a sua eternidade. Não vai adiantar em nada. O propósito de Deus começa sempre nesse aspecto, na salvação das pessoas. Então a primeira coisa, o líder de célula precisa focar nas pessoas de fora, nas pessoas que estão às margens. Cada pessoa que está no seu caminho, mas que ainda não está no caminho de Deus, é uma grande oportunidade de Deus para a sua vida. É uma grande oportunidade. Sabe o que eu falo com os nossos líderes de célula? Um convidado na célula, pela primeira vez, é a grande oportunidade da vida dele e da vida da célula. Então, lá na nossa igreja, e eu creio que aqui também, nós, no bom sentido, a gente trata o convidado como extremamente especial na célula. Então, ele chegou na célula, gente, levar um convidado na célula, conforme o tipo de convidado, não é fácil não. O Fagner, eu sei da história dele, esse irmão que é um supervisor de célula nosso, lá na igreja, o Emerson, que levou ele para Jesus, que era líder da célula, visitou o Fagner. Quantas vezes que ele te chamou para ir na célula assim, diretamente? Mais ou menos. Várias e várias e várias, pode ser umas 10. Imagina o dia que o Fagner foi na célula pela primeira vez, 10 convites, no 10º ele aceitou. Tem pessoas que aceitam o primeiro convite, mas tem pessoas que demoram muitos e muitos e muitos convites para chegar. Eu era líder de célula em 2006, eu liderei célula até 5 anos atrás, né? Mas 2006 eu era líder de célula, já era líder de célula, e eu conheci 3 pessoas na academia. Eu conheci uma moça muito bonita, eu conheci um professor muito chato, e eu conheci um amigo palmeirense, porque eu era corintiano. Então, tipo assim, tinha alguma rixa e eu fiquei amigo do cara. E eu lembro que eu comecei a convidá-los para ir à célula, convidá-los, porque muitas pessoas primeiro vão se converter a você, para depois se converter a Jesus. Primeiro vão se converter, entre aspas, à célula, e depois a Cristo. E eu era líder de célula, pastor Juan, e comecei a convidar aquelas pessoas. Eu convidei, e eu lembro que essa moça que era muito bonita, muito joia, muito legal, ela disse para mim, eu vou. Mentiu para mim, não foi. Falei, mentirosa. A gente fica com raiva, né, da pessoa que fala que vai, não vai, que você criou expectativa. Ele vai converter, semana que vem já vai ser batizado, daqui 3 semanas já está lá no louvor, daqui 5 semanas já está dando testemunho, igual a Priscila, 4 anos, né, Priscila? Então, mas a gente acha que é 4 dias, né? E aí essa moça falou, não vou, não deu para eu ir. Aí eu convidei ela para ir no acampamento da igreja, no feriado do carnaval, que nós fazíamos acampamento, né, no feriado. Aí eu convidei, aí ela falou, eu vou. Sabe o que ela fez? Não foi não. Ela comprou um abadá e foi para Ouro Preto, nas bandas. Eu falei, não é possível essa moça. Aí ela voltou do carnaval, eu orei por ela lá, e eu trabalhei 3, 4 meses. Aí nós fizemos uma social, convidamos ela para comer pizza. Sabe o que aconteceu? Foi comer pizza. Pizza ela foi, né? Peixe é ganho pela boca. Aí ela foi comer pizza, e para fechar essa história, aquela moça, depois de comer essa pizza, tinha várias pessoas da célula ali, e ela se conectou conosco, meio que assim, se converteu a nós, e aí ela veio na célula, Juan, para a glória de Jesus. E depois de 4 reuniões de célula, ela entregou a vida dela a Jesus. E essa moça hoje
é a minha esposa, é a Daniele, né? Ela não está aqui, mas ela não pôde estar mesmo, mas ela queria estar aqui com a gente. Mas é a minha esposa, ela se converteu assim, eu era o líder da célula. Então, aonde que a sua mensagem não pode parar? Você já imaginou? O poder da mensagem, o poder de uma pessoa na célula. Então, nós temos que olhar, você está na academia, você está no ambiente de trabalho, o líder, ele tem que ser o primeiro, não é por questão dele ser líder, mas é por questão da sua consciência, da revelação que ele tem. O líder, ele precisa ter os olhos para enxergar as pessoas que estão diante dos olhos dele como uma grande oportunidade, amém? Você lembra o que aconteceu? Lá, quando Jesus, ele curou aquele cego, ele cura o cego, a Bíblia diz que ele trouxe o cego, o deficiente visual para o canto, ele cospe no chão, né? Isso foi Jesus, viu gente? Foi Jesus, tá? Cuspiu no chão, aí ele pega, faz uma babinha lá, não sei se alguém já tentou fazer isso com alguém, não? Mas ele fez uma babinha lá, de verdade, né? A Bíblia diz, cuspe de Jesus, tal. Inclusive uma vez eu fui em Cabo Frio, gente, sabe o que aconteceu? Cabo Frio é a cidade mais engraçada das igrejas. Só contar essa, pode? Eu fui em Cabo Frio uma vez com um irmão, é o Marquinhos, um irmão procurador lá da igreja, procurador e é lá da igreja, e eu viajava com ele, né? Porque, assim, eu não tinha dinheiro, né? Mas eu tinha alegria, né? E ele não tinha alegria, mas tinha dinheiro. Acabou, então viajava eu e ele, né? E eu lembro que nós viajamos para Cabo Frio e a gente é crente raiz viaja quer ir numa igreja domingo. Não, nós temos que arrumar uma igreja aqui para ir, né? É engraçado. E eu queria ir numa igreja, ele falou, vamos. Aí nós passamos na porta de uma igreja, estava escrito assim, a gente, vamos nessa. Aí tinha uma placa assim, uma grandona assim, igreja não sei o que, Leão de Judá. Aí escrito assim, fique conosco, aqui tem ar condicionado. Aí eu falei, essa nós não vamos não. Estão querendo ganhar a gente com ar-condicionado? Não, vamos em outra. Cheguei numa esquina, tinha assim, Igreja Santo Cuspe de Cristo. Eu juro isso, cara. Aí eu falei, essa também não sei como que eles vão orar por nós. Imagina, eu entro naquela igreja, a igreja chama Santo Cuspe, chamava, não sei se ainda chama, né? Igreja Santo Cuspe de Cristo. Aí o pastor chama você, vem cá, eu quero orar por você, meu irmão, e já começa. Cara, ó, falei, essa não. Aí nós encontramos uma igreja boa, por sinal, uma igreja batista, né? Verdadeiramente evangélica, batista. Batista é só falar batista, já tem moral, né? Encontramos uma igreja batista e pronto, né? Para a glória de Jesus, foi um culto abençoado. Mas, fechando parênteses, eu quero só lembrar você, que Jesus foi curar aquele cego, ele cospe e ele põe as mãos sobre os olhos dos cegos e ele falou assim, e aí, como você está vendo? E ele disse assim, estou vendo as pessoas como árvores. E o que Jesus fez? Não. Ninguém pode ver pessoas como árvores. Nós temos que ver pessoas como pessoas, amadas por Deus. E aí o que ele fez? Foi lá e voltou a orar pelo cego, até que o cego viu as pessoas como pessoas. Tem uma revelação de Deus aqui, amém? Então a primeira coisa, o líder de célula, ele precisa ser focado nos que estão às margens da igreja, nos que estão frios na fé, nos que estão de fora. Nós temos cerca de 12 milhões de desigrejados no Brasil, fora os desviados, que é um outro nível, mas só desigrejados 12 milhões, e estima-se que em Belo Horizonte temos 200 mil a 300 mil, Juan, para a gente ganhar para Jesus, para a gente tê-los de volta com Jesus, amém? Segunda coisa, veja, Pedro, agora ele está dizendo assim, cara, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, eu não tenho dinheiro. Agora gente, eu fico pensando, talvez nós temos que dar glória a Deus por Pedro não ter dinheiro, porque vamos pensar, se Pedro tivesse ali duzentão, e ele desse duzentão para o mendigo, ia ajudar o mendigo, sim ou não? O mendigo e aleijado, ia ajudá-lo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Duzentão te ajuda, meu irmão? Me ajuda, né? Duzentão, Pedro pega e fala, dinheiro, claro, eu tenho ouro e prata, mas eu vou te dar duzentão. Ele ia ficar feliz, talvez ele ia trocar o colchonete, talvez ele ia comprar uma marmita mais chique, porque outro dia eu fui no médico, ele falou assim para mim, eu falei, eu vou ter que ir embora correndo, porque senão não dá tempo de eu almoçar. Ele falou assim, pede um iFood nesse restaurante aqui, me deu um cartãozinho. Aí a marmita era R$79.
Eu falei, cara, esse restaurante do médico ainda não é o meu não. Mas sabe de uma coisa? Preste atenção, Pedro, o grande ponto aqui é o seguinte: Pedro, ele não ajudou, mas ele transformou. Pedro não ajudou, mas ele transformou a vida daquele homem. Não ele, é claro que não é ele, é claro que é o poder de Jesus. Mas só para você entender, a nossa verdadeira missão não é ficar ajudando pessoas apenas, mas transformando a vida delas. O líder tem um chamado, gente, que é muito além de apenas ajudar, de dar uma ajudinha, de dar uma palavra de ânimo. Não, o líder, ele tem esse coração maravilhoso de discipular, de cuidar. É claro, cada líder tem a sua disponibilidade, mas o coração dele é para ajudar, é para discipular. Talvez ele não vai discipular toda a célula, mas consegue discipular 1 ou 2 ou 3, ajudar 1 ou 2 ou 3, e esses dois, à medida que vão sendo ajudados, eles ajudam outros e assim por diante. Sabe, o líder, ele tem que tomar cuidado para ele não achar que ele está dando uma ajudinha. O nosso ajudar, queridos, nunca pode ser maior do que o nosso transformar. Sabe, se um líder estiver mais preocupado em ajudar os seus liderados do que em transformá-los, eles não vão crescer, ou vão crescer muito pouco. Se Pedro tivesse dado um dinheiro, mesmo que fosse R$1.000 para aquele aleijado, ele não tinha cumprido todo o propósito de Deus na vida dele, porque Pedro não foi chamado por Deus para dar uma ajuda. Pedro foi chamado por Deus para ser um agente de transformação. A ajuda, queridos, gera dependência. Se o líder tem a mentalidade só de ficar dando ajuda, ele gera pessoas dependentes. Mas se ele tem a mentalidade de transformação, ele vai gerar muita experiência com Deus. Então, um líder cristão, um líder de célula, mais do que chamado para ajudar pessoas, ele é chamado para transformá-las. Amém? Está aí comigo? Eu lembro como que as coisas acontecem na nossa vida. Eu já liderei 7 células, 6 ou 7 células, porque a gente multiplicou, e depois, quando eu assumi o ministério de tempo integral, eu não tive, nesse momento, como liderar uma célula, não tem nada contra um pastor que lidera, mas eu não consegui, como pastor sênior, liderar. Mas é claro que a gente coordena todas as dezenas de células da Light. Mas o ponto é o seguinte: quando eu era líder de célula, eu lembro das pessoas como chegavam. Você vê que as pessoas chegam para Jesus de maneira diferente. Tem pessoas que o líder de célula pode ajudar a pessoa até a vestir. Vai ajudar a vestir. Na minha célula tinha um rapaz que ele não sabia lidar com as mulheres. Ele era tão ogro, mas tão ogro, que as mulheres tinham medo dele. Aí um dia eu marquei um café, pastor Juan, de pastoreio com ele. Eu falei, cara, hoje eu estou aqui nesse café para te ensinar a ser mais gentil com as moças. Aí ele falou, não acredito que você marcou um café comigo para isso, meu líder. Ele não me chamava de meu líder não, mas eu falei sim, e eu peguei algumas evidências dele, fui falando com ele do tratado, fui mostrando para ele nas escrituras como que Jesus tratava as mulheres, fui mostrando, e ele era convertido, ele começou a chorar, falou, nunca tive essa revelação, porque o meu pai, ele tratava minha mãe 10 vezes pior do que eu trato. Meu pai era extremamente machista, isso, ele foi contando tudo para o pai dele, chorando assim na mesa da cafeteria. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos chamados por Deus, não é para dar uma ajudinha, mas é para conseguir ser um instrumento de verdadeira transformação da vida das pessoas. Eu lembro que na minha célula eu já liderei pessoas que não gostavam de trabalhar, gente, não gostavam, e o menino, ele falou assim, custamos para arrumar um emprego para ele na célula, ele era convertido há pouco tempo, e ele falou assim, estou saindo dessa empresa. Eu falei, por quê? Ele falou, porque lá trabalha muito. Aí eu não entendi, cara. Trabalha muito. Eu entrei, achei que eu ia poder ler livro, achei que eu ia poder escutar uma musiquinha, e além de trabalhar muito, tem dia que o cara pede para eu trabalhar meia hora a mais. Eu perco meu ônibus. Eu em vez de sair 6 horas, ele está fazendo eu trabalhar até 6h35. Olha só. Agora, quem disse que alguém vai ensinar essas pessoas se não for um verdadeiro discípulo de Jesus? Não que o líder de célula tenha essa obrigação, mas eu quero trazer a ideia de que nós somos chamados por Deus para transformar a vida das pessoas, e não apenas para dar uma ajudinha, amém? Agora, só um parênteses,
o líder de célula tem que ter muito cuidado com os dois extremos. Existem dois extremos, e eu vou falar isso com muito carinho. Eu não quero dar a dose certa para vocês, porque pode ser que a dose que eu penso que é certa não é tão igual a do Juan, mas com certeza é parecida. Mas os dois extremos o Juan vai concordar, e eu estou com a liberdade de falar com vocês. Primeiro extremo é o líder de célula, que é o salvador da pátria. Ele quer carregar as pessoas, e ele vai carregando, chega uma hora que ele está morto, não é sustentável. Nós não fomos chamados para carregar as pessoas, nós fomos chamados para que essas pessoas possam ser instruídas. O pastor, ele guia a ovelha. Você nunca vai ver a figura de um pastor de ovelhas, porque o líder é um pastor com P minúsculo. Você nunca vai ver um pastor de ovelhas, né, pegando aquelas ovelhas lá, todas carregando uma, vai lá, pega mais uma. Não, ele pode eventualmente carregar uma ovelha que está ferida, temporariamente, aí ele cura a ovelha e libera a ovelha. Mas a cultura do pastoreio não é carregar. Primeiro extremo, então, nós não podemos carregar. Esse é o líder que é salvador da pátria, e no meu livro até eu falo da síndrome do salvador da pátria. É uma síndrome que adoece as pessoas, porque eles se tornam responsáveis, e o líder não é responsável pelo outro, ele é corresponsável, porque primeiro a pessoa é responsável por si mesma, e depois o líder é um corresponsável com ela, e eu não acho que isso é errado, mas corresponsabilidade é uma coisa, responsabilidade é outra coisa. Então o líder não pode carregar as pessoas. Não vou poder entrar muito nesse detalhe, nos exemplos, mas você está entendendo a ideia. Mas também tem um outro extremo. Tem o líder que entendeu que ele não pode carregar as pessoas, mas tem um outro extremo, que é o líder da célula, que ele acha que ele é somente o líder da reunião. Então ele é o seguinte, é mais ou menos assim: a célula dele está marcada para terça-feira, 20 horas. Aí sabe o que ele faz? Ele corre no guarda-roupa dele, ele vai lá no guarda-roupa. Que piano lindo, hein? Você que toca, Priscila, parabéns, hein? Um dia você me empresta, cara. Só para levar isso lá para a nossa igreja, para tocar uma noite, deve ser uns R$2.000 de transporte, né? Porque isso aqui não pode, né? Bater muito não, né? Bom, deixa para lá. Mas aí o líder vai lá no quarto dele, líder de célula. Ele fala: 8 horas é minha célula. Aí ele vai lá, tira a roupa de gente e coloca a roupa de líder de célula. Põe o cabelo de líder de célula, no meu caso foi embora. Mas ele chega lá e fala: por quê? Porque ele acha que ele é líder da reunião. Aí é um outro extremo. E aí ele fala assim: não, eu não sou chamado para carregar ninguém não. Esse cara aí, ele faltou da célula, o problema é dele, quer nem saber. Jesus está aqui, ele que venha. E é o outro extremo, é o líder que não cuida, que não se responsabiliza. Esse líder também não vai transformar as pessoas. Nem o líder carregador, que é o extremo de cá, e nem o líder que menospreza essa ideia de ser um canal de Deus na vida das pessoas. Então diga assim comigo: nem um extremo, nem o outro. Então nós temos, querido, que ter esse equilíbrio, porque o líder que quer fazer tudo na célula, o líder que quer carregar todo mundo na célula, o líder que quer fazer tudo na célula, acaba não fazendo nada no final. O líder que também não faz nada, não frutifica nada. Então tem que ter esse equilíbrio, amém? Então você, queridos, não é um líder para dar uma pequena ajuda para as pessoas. Você é um líder para ser um canal de Deus, para transformar muitas pessoas e fazê-las discípulas do Senhor, amém? Está aí comigo aí? Então a segunda coisa, primeira coisa, o líder tem que aprender a olhar para os de fora, a focar também nos de fora. Mas a segunda coisa, o líder, ele precisa ter o foco na missão transformadora. Terceira coisa, só tem, 17 pontos, vamos lá. Terceiro, estou brincando, gente, por favor. Terceira coisa, primeiro, foco. O líder precisa focar nas pessoas de fora. Segundo, o líder precisa focar na sua missão, que é transformadora, tá? Terceiro, o líder precisa ter o foco na visão. Que visão? A visão de Deus para as pessoas. Um líder que apenas olha as pessoas com olhos naturais, vai se cansar de liderá-las, vai ter problemas criados pelo próprio problema da crença dele. Então o foco de um líder tem que ser uma visão espiritual das pessoas. O
que é visão espiritual? Visão espiritual é a capacidade de um cristão, porque só tem visão espiritual verdadeira um cristão, é a capacidade de um cristão enxergar outras pessoas com o coração. Visão espiritual é quando nós não enxergamos com os olhos naturais, e foi o próprio Deus quem pediu que fosse escrito para nós: a ninguém vemos segundo a carne, a ninguém vemos segundo a carne. Se nós olharmos as pessoas da célula, as pessoas que estão chegando, se nós como líderes olharmos essas pessoas somente com os olhos naturais, nós estamos numa verdadeira cegueira espiritual. Cegueira espiritual é quando você vê o espiritual apenas com os olhos naturais. Então a pessoa que está na célula se enxerga somente como uma pessoa, naturalmente falando. Os problemas são só problemas. Não, nós precisamos ter uma visão espiritual, porque você não está apenas liderando uma célula, mas você está impactando pessoas para a eternidade. O que significa isso? É que nós temos que ter um olhar como líder de célula mais para o propósito de Deus. E quando um líder não enxerga o propósito, o trabalho dói. Toda vez que eu percebo um líder ou outro, que na nossa igreja isso acontece pouco, de verdade, mas quando um líder ou outro, o trabalho de liderar começa a doer, não é o trabalho em si, mas é o olhar, é a visão dele. Ele perdeu a visão espiritual do que ele faz. Por exemplo, não sei se o Juan já contou essa história, bem conhecida, bem ilustrada em muitas coisas, mas tinham duas construções. Aliás, tinha 2 pedreiros numa mega construção. Então estava tendo uma construção aqui gigante, e um pedreiro do lado de cá estava colocando tijolos, e um pedreiro do lado de lá colocando tijolos. E aí parou um homem muito sábio, ele parou o carro dele, e ele virou para esse pedreiro do lado de cá e falou assim: o que o senhor está fazendo aí? Ele pegou e falou assim: ué, estou trabalhando. Não, mas o que o senhor está trabalhando com o quê? O que está acontecendo aí? Ele: ué, eu estou colocando tijolos. Eu pego o tijolo, coloco o cimento, coloco o tijolo, alinho, pego outro tijolo. Não, mas eu quero entender mais, o que está acontecendo aí? Não, está acontecendo aqui que eu estou colocando tijolo, então está aumentando a parede. Aí o cara falou: ei, você gosta de colocar tijolo? Ah, eu gosto, mas tem hora que eu fico cansado, porque colocar tijolo é difícil demais. Eu fico cansado. Quando chove, a gente tem que se molhar. Se chover muito, não pode colocar tijolo, tem que parar de trabalhar. No outro dia eu tenho que trabalhar mais. Ah, e quando está sol, queima minha nuca aqui. Então é meio difícil, mas fazer o quê? Alguém pediu para eu colocar tijolo, eu estou colocando tijolo. E aí esse homem saiu, e ele deu a volta naquela grande construção, e ele chegou do outro lado, e um pedreiro estava colocando tijolo, igualzinho do outro lado. E ele perguntou: o que você está fazendo aí? Aí esse pedreiro parou, deu um sorriso, foi perto do carro e falou: senhor, olha bem. E ele: não, mas o que você está fazendo? Me conta. Ele falou: olha bem. Ele olhou, ele falou assim: eu estou construindo um castelo, aliás, um palácio. Eu estou construindo um palácio. E ele falou assim: mas o que você está fazendo? Ele falou de novo, ele falou: eu estou construindo um palácio, eu faço parte dessa grande construção, dessa grande obra. E ele falou assim: e você fica cansado? Ele: ah, uma vez ou outra eu fico, mas sempre que eu fico um pouco cansado, eu olho para o que vai vir, eu olho para o tamanho dessa obra maravilhosa, eu vejo também que eu não estou aqui apenas colocando um tijolo, mas eu estou cumprindo um grande e poderoso propósito. Amém? Está entendendo? Às vezes a diferença não é o que o líder está fazendo, mas é o olhar que ele tem sobre o que ele faz. Pedro, ele está ali, ele não está pensando, ele está pensando no que aquele jovem se tornaria, no poder do testemunho daquele jovem. Ele não estava pensando no sacrifício que ele ia ter que fazer para ajudar aquele jovem, para discipular ele estava pensando no que Deus faria através da vida daquele jovem. Aleluia! Então, queridos, quem entende o propósito tem o foco certo. Quem entende o propósito tem o foco certo. Lembra aqueles discípulos? Um exemplo bem rápido. Eles chegam Jesus chega ali quando eles estavam atravessando Samaria. Jesus chega, né? E ele para perto daquela fonte de água. E os discípulos vão na cidade buscar comida. Quantos lembram dessa história da mulher samaritana? Eles vão na cidade buscar comida.
Quando eles voltam com a comida, Jesus estava levando o evangelho para aquela mulher que a Bíblia chama de mulher samaritana. Jesus está falando do evangelho para ela, está transformando a vida daquela mulher. E aí eles chegam e falam lá, Jesus está conversando com a mulher, olha os olhos deles como era natural. E agora eles falam, Jesus deve estar com fome. Aí eles vão mais um pouquinho, aí quando a mulher sai, porque Jesus fez com propósito, aquela mulher, ela se tornou uma grande evangelista. Uma grande evangelista. Gente, pensa, só de cunhado, ela já tinha tido no mínimo 7. 6, né? No mínimo 6. Se naquela época, gente, a média de filhos eram 10, provavelmente ela já tinha tido 50 ou 60 cunhados. Imagina. Conhecia gente demais, cara. Jesus não ganhou ela à toa, Jesus tinha um propósito, Jesus estava pensando na obra. Enquanto Jesus está maravilhado, porque aquela mulher tinha entregado a vida dela a ele, Jesus estava maravilhado. Aí chegam os discípulos, nem aí com aquilo. Aí eles chegam, põem o BK na mesa, o McDonald's, coloca o lanchinho lá, fala, Jesus come, Jesus está maravilhado. Jesus falou assim, não, eu não estou com fome nesse momento não. E aí os discípulos falam, como assim? Aí eles começam a falar, alguém deu comida para ele, alguém deu comida. Eles estavam com os olhos só no sanduíche, que não era pecado, mas o problema é que eles não conseguiam sair do natural. Aí Jesus vira e fala assim para eles, ei, vocês não estão entendendo, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, o foco de Pedro era o melhor foco, querido, um líder de célula, presta atenção, ele é um líder espiritual. Ele é um líder espiritual, ele é alguém chamado por Deus para ter uma visão espiritual das pessoas. Uma visão não é mística assim, esse daí tem 19 demônios, nós vamos ter que expulsar. Esse daí tem uma ferida com a vovó, com o vovô. Não é só isso, isso daí pode acontecer, mas não é esse tipo de visão espiritual que eu estou falando. É de enxergar aquela pessoa como um futuro homem e mulher, ou mulher de Deus. É ver na pessoa que está chegando como um potencial top. E vocês têm esse modelo aqui, porque o pastor Juan tem essa visão sobre as pessoas de muita fé, sabe? Em outras palavras, eu vou falar uma coisa que não é uma heresia, mas você vai entender no contexto da palavra. Aplique fé na transformação das pessoas. Aplique fé que as pessoas serão transformadas. Aplique fé nas pessoas. Sabe, Pedro, ele aplicou fé. Ele sabia que aquele aleijado transformado, ele faria uma santa e poderosa revolução, amém? Revolução. Então, a terceira coisa, nós precisamos focar na visão espiritual. Para servir a Deus com eficiência, nós temos que ter visão espiritual do que fazemos, senão nós ficaremos só dando ajudinha e alívio aos outros, ao invés de oferecermos uma transformação total, amém? E por último, primeiro, foco nas pessoas de fora. Segundo, um foco na missão nossa, na transformação de pessoas. Terceiro, foco na visão espiritual. E o último, foco na autoridade espiritual. Veja o versículo 4, diz assim: Pedro e João olharam bem para ele. O evangelho, queridos, ele não pode ser espiritualizado demais, mas ele também não pode ser técnico demais. O evangelho é o todo. Outro dia um jovem da igreja chegou para mim e falou assim: pastor, eu acho que só deveria pregar na igreja Mateus, Marcos, Lucas e João, porque é o evangelho, nós temos que pregar o evangelho. Eu falei: não, meu filho, o evangelho é Cristo, e Cristo começou em Gênesis, lá na eternidade. Cristo era com Deus, estava com Deus, era Deus. Então eu falei: cara, o evangelho é tudo, o evangelho é Gênesis ao Apocalipse. Então quando o pastor prega princípio, ele está pregando o evangelho. Não sei se vocês estão entendendo, amém? Pregar o evangelho não é só pregar João, Mateus, Lucas, Marcos, não. Mas uma coisa é certo, eles estão aqui e eles estão fazendo uma coisa que o apóstolo Paulo também fez. Eles estão dizendo para ele: olha para mim. Olha, eles não chegaram e falaram assim: ei filho, olha para Jesus. Sabe por que às vezes o único Jesus que as pessoas conhecem aí fora é você? Cuidado, não tire a frase do texto, do contexto.
Às vezes você é o único Jesus que as pessoas conhecem. Pedro não poderia chegar para ele e falar assim: cara, peraí, olha para Jesus, olha para Jesus. Não, ele estava com dificuldade de crer, ele estava ali pedindo ajuda, ele não estava nem pedindo eternidade, nem pedindo para ser curado, ele queria dinheiro. Então Pedro não poderia falar do imaterial, do invisível, do imaterial, para uma pessoa que só consegue enxergar o visível. Então Deus, Ele tem prazer de usar o invisível para tornar as coisas invisíveis visíveis, para tornar o Deus invisível visível. Então o que eu quero dizer com esse ponto? Eles falaram: olha para nós. Eles estão falando sobre autoridade, sobre responsabilidade. É uma habilidade que o líder ele precisa ter. É a habilidade dele se responsabilizar, dele entender que ele é um canal de Deus, dele entender que ele tem autoridade. Querido, se você é líder de célula, Deus te deu autoridade ali, claro, delegada pelos pastores, pelo pastor Juan, pelos outros pastores da casa, mas Deus te deu autoridade, Deus te deu influência sobre 7, 8, 10, 15, 20 pessoas. Quantos estão entendendo? Autoridade. Deus te deu autoridade. Então ele diz, aí ele falou assim: o homem olhou bem nos olhos dele com atenção, esperando receber deles dinheiro. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus, ande. E olha o que diz aí: segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Alguém fez isso com a Priscila. Priscila, você foi assim. Nem conheço a sua história, mas foi o que você contou. A pessoa pega pela mão, ajuda a levantar-se. Fizeram isso comigo um dia. Fizeram isso com o Fagner, com a Pamela. Fizeram isso com você, meu irmão. Provavelmente um líder, uma pessoa mais madura. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Olha só, primeiro ele segura na mão de Pedro, depois ele é curado. Primeiro, segurando-lhe, aí quando Pedro segura e levanta, diz, imediatamente, nesse momento. Sabe, a sua habilidade como líder nunca será mais importante que a autoridade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida. Então a habilidade para a liderança tem que ter um mínimo. Toda igreja tem um critério, na nossa igreja tem critérios, tem um mínimo. Mas a habilidade para a liderança nunca pode ser maior do que a autoridade, porque o que vai gerar fruto não é só a sua habilidade, mas principalmente a sua autoridade. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Seja mais específico. Eu quero dizer para você que quando ele diz olha para mim, ele está falando assim: eu quero ser um canal de Deus na sua vida. Por que você precisa ter uma autoridade espiritual libada para ser um líder de célula? Assim, precisa buscar essa autoridade, justamente porque você não vai ajudar as pessoas somente, você vai transformar a vida delas. Se fosse para ajudar o aleijado com duzentão, com dinheiro, ele não precisava usar da autoridade espiritual, ele só precisava ter o dinheiro. Para ajudar as pessoas nós não precisamos de autoridade espiritual, mas para transformar a vida de pessoas nós precisamos estar revestidos de autoridade espiritual. Como estão entendendo? Deus, querido, Ele te deu influência, sabe? Pessoas transformadas, queridos, se tornam filhos, espiritualmente falando. Mas pessoas ajudadas é um perigo. Pessoas que só são ajudadas e não transformadas, elas podem nos abandonar no momento que a ajuda faltar. Mas pessoas transformadas nunca nos abandonam, porque elas sabem quem Deus usou para transformá-las. Tudo bem até aí? Então, como ter autoridade? Eu estou no último ponto, mas eu quero terminar com isso aqui. Como ter autoridade como líder de célula? Como ter essa autoridade para ter unção, para influenciar as pessoas, né, da maneira certa, para alcançar esse propósito? Porque um líder, ele mais do que ajuda as pessoas, mas ele transforma, mas para ajudar as pessoas no processo de transformação. Como que o líder de célula tem autoridade? Primeiro, o líder de célula tem autoridade mostrando para os seus liderados a visão e o propósito. Jesus,
ele vira para os discípulos e fala assim: vejam, um monte de vezes ele fala: vejam, os campos estão brancos, estão prontos para a colheita. Ele está dando visão para os discípulos, porque os discípulos de Jesus, como nós, tendemos a nos tornar pessoas para dentro, gente. Eu tenho que me policiar o tempo inteiro, ainda mais que o meu chamado não é evangelístico, eu sou chamado, o meu chamado principal é pastoral mesmo, e assim, se eu não me policiar o tempo inteiro, eu só quero cuidar, mas Deus não me chama só para cuidar, Deus me chama para um monte de coisa. Nós estamos sob uma unção apostólica, amém? Então, primeira coisa, nós precisamos transmitir a visão de ganhar pessoas, de cuidar de pessoas. Segunda coisa, nós precisamos ter interesse pelos problemas das pessoas, interessar pelo problema das pessoas. Queridos, presta atenção, é melhor você fazer algo para Deus, mesmo que eventualmente você falhe, do que falhar não tentando fazer nada, falhar não fazendo nada. E terceiro, nós precisamos, se a gente quiser ter autoridade com os filhos que Deus nos deu como líder de célula, eu creio que esse seja o maior segredo depois da vida de oração. Nós precisamos relacionar com eles. Sabe o que aconteceu? Jesus estava no caminho, ele ressuscita, isso está lá em Lucas 24, Jesus ressuscita, e a Bíblia diz que ele encontra os caras no caminho. Ele encontra os discípulos dele no caminho. Isso está em Lucas 24. E a Bíblia diz assim, que Jesus, no versículo 13, 14, 15, diz assim: Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Olha só, relacionamento, caminhar com eles. Depois no versículo 31 diz, no versículo 30 diz, que eles chegaram e colocaram uma mesa. Quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças a Deus, partiu o pão e deu a eles. Até aqui, eles não sabiam que era Jesus. Ou seja, Jesus caminhou com eles, teve proximidade. Jesus agora está comendo com eles, relacionando com eles, que mesa é lugar de relacionamento. E agora no versículo 31, olha o que diz, Lucas 24, 31, diz assim: então os olhos deles foram abertos e reconheceram que era Jesus. E eles falaram uns aos outros: não estava queimando nossos corações? Não estava queimando os nossos corações quando este nos falava no caminho de Emaús? Não estava queimando os nossos corações quando ele nos expunha as escrituras? Então a última coisa, um líder de célula tem visão espiritual. Ele tem uma visão espiritual, ele tem autoridade espiritual quando ele caminha com os seus. Se você quiser autoridade no reino de Deus, é por serviço, e relacionamento é uma das formas bíblicas de servir. Jesus, ele teve toda a autoridade do mundo, porque ele teve todo o relacionamento que ele podia com os seus discípulos. Então, Jesus devagarzinho, ele vai ganhando o coração deles, e por isso eles disseram: está queimando o nosso coração. Estava queimando o nosso coração. Quando um líder de célula anda com os seus, quando o líder de célula está conectado com as pessoas da sua célula, as pessoas da sua célula vão queimar o coração por Jesus. Vão queimar o coração por Jesus. E depois, além de queimar o coração por Jesus, esses agora, eles estão na mesa, tendo toda revelação de Jesus. O lugar de você ensinar, de você ministrar, é na mesa. Se tem uma coisa fácil de ver na nossa igreja, é que as células que estão crescendo e multiplicando com sustentabilidade, crescendo e multiplicando de forma completa, é que os líderes, o líder ou os líderes ou os principais da célula, têm uma vida de relacionamento com os que estão chegando. Porque num relacionamento, eles começam a mesa ouvindo a palavra logos de Jesus, mas quando Jesus começa a aprofundar, eles têm revelação. Mesa é lugar de relacionamento, e o que vai trazer revelação de Jesus para as pessoas
é o relacionamento de um líder com elas. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Estou muito alegre de estar aqui, mas eu quero terminar orando com você. Quero orar pela sua vida, com a permissão aqui do pastor Juan, porque Deus, Ele tem mais para você. E você vai pedir para Deus, para que o seu olhar esteja com os de fora, para que o seu olhar esteja com os de fora. Então a primeira coisa, foco nos de fora. Segunda coisa, foco na missão transformadora, mais do que ajudadora. Um líder pode ajudar as pessoas, mas o maior papel do líder é transformar a vida das pessoas. Terceiro, foco na visão de Deus. A maneira como um líder enxerga a pessoa determina do que ela vai receber e de como você vai se doar. Como você vê a pessoa faz total sentido para aquele alimento de Deus que você vai entregar para ela. E último, o líder é uma autoridade de Deus. A autoridade no reino de Deus se conquista por relacionamento, por serviço. Amém? Por isso que Pedro, ele pega nas mãos dele, levanta ele. Ele não estava curado, senão Pedro não precisava levantá-lo. E a Bíblia diz que quando Pedro pega nas mãos, levanta, ele foi curado imediatamente. Imediatamente. Porque a cura das pessoas tem a ver com a disponibilidade também de um líder para se entregar a elas. Eu quero orar pela sua vida, amém? Quero orar com você. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, pela instrução da tua palavra. Eu quero pedir, Senhor, toda unção, todo encorajamento do teu Espírito Santo na vida de cada líder aqui nessa noite. Eu quero pedir a tua bondade, a tua misericórdia, para alcançar líderes que eventualmente estejam cansados, líderes que eventualmente estejam preocupados, líderes que eventualmente estejam sem fé nas pessoas, não nas pessoas em si, mas no que o Senhor vai fazer na vida delas. Pai, em nome de Jesus, levanta cada líder, levanta líderes aqui, Senhor, de maneira poderosa. Levanta líderes, Senhor, nessa casa, para que não falte trabalhadores para a grande colheita que o Senhor vai dar para essa igreja. Eu peço a bênção do Senhor sobre essa igreja. Eu peço que o Senhor ferramentalize os líderes, potencialize os líderes e principalmente revista-os de autoridade, autoridade espiritual, em nome de Jesus. Eu quero pedir ao Senhor, pela vida do pastor Juan, quero pedir ao Senhor, Pai, agora, fortalece o Juan nesse ministério maravilhoso e poderoso. Eu quero agradecer o Senhor, porque visivelmente, Deus, eu percebo isso espiritualmente aqui, que o Juan, ele tem sido aquele que está construindo legados aqui. Ele está como aquele que está desentulhando poços. Eu sinto te dizer, Juan, que o Senhor te fortalece, Juan, para você conseguir, para você continuar desentulhando poços. E o Senhor diz para você, meu filho, persista, persevere, tire até a última terra dos poços, porque você vai encontrar muita água lá. E a água é vida, e a água é o Espírito Santo sendo derramado. O Senhor te capacita para isso, Juan. Ele capacita você para perseverar com a sua equipe pastoral, para perseverar com essa liderança e para perseverar com esse lugar que Deus te colocou. E eu quero dizer que eu creio nisso, eu percebo isso em Deus. Não é pela nossa amizade, que você é um presente de Deus para essa igreja. Você é um presente de Deus para esse povo. E Deus vai te dar graça, força, vida e visão espiritual sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.